A noção de erro está presente em todos os campos do cálculo numérico. De um lado, os dados em si, nem sempre são exatos, e de outro lado, as gerações dos valores não exatos propagam erros a seus resultados. Finalmente, os próprios métodos numéricos, frequentemente aproximados, buscam a minimização de erros, procurando resultados o mais próximo possível do que seria o valor ideal. O erro é a diferença entre o valor exato e o valor apresentado. Os mais frequentes que nós temos diz respeito aos erros na fase de modelagem e os erros na fase de resolução. Como exemplo, vamos verificar no estudo de movimento de um corpo sujeito, uma aceleração constante tem-se a seguinte equação: d igual a d0 mais v0 vezes t mais alfa vezes t ao quadrado sobre 2, sabendo-se que d é igual à distância percorrida, d0 a distância inicial, v0 a velocidade inicial, t tempo e alfa aceleração. Bom, com isso temos um exemplo do seguinte cenário. Para determinar a altura de um edifício com uma bolinha de metal e um cronômetro, voltamos a bolinha de metal e jogamos desse prédio. E cronometramos o tempo que ela leva até tocar o solo. E digamos que 3 segundos, por exemplo. Sendo 3 segundos, nós temos o seguinte. Que tem-se o d, que é a distância percorrida, 0, distância inicial, mais a velocidade inicial vezes o 3, referente ao tempo de segundos. Tem-se então 9,8 vezes o nosso 3 ao quadrado sobre 2. Com isso, nós temos então 44 metros, 44,1 metros. Esse resultado, ele é confiável? Alguns fatores que não foram levados em considerações aqui: resistência ao ar, a velocidade do vento, dentre outras. Então, como saber exatamente essas variáveis? A precisão de dados de entrada, se no caso o tempo fosse 3,5, a distância total já não seria essa. A distância total seria 60,25 metros. A variação mudaria no cronômetro em 16,7%, que é o equivalente a 36% na altura. Com essas várias variáveis mencionadas sobre o vento, clima, velocidade e tudo mais, os valores nem sempre são aquilo que eu esperava. Entra então uma questão no fato de erros na fase de execução. Sendo os erros da fase de modelagem, sendo mencionados acima, nós temos agora então o erro na fase de resolução. Para a resolução de modelos matemáticos, muitas vezes torna-se necessária a utilização de instrumentos de cálculo que necessitam, para o seu funcionamento, que sejam feitas certas aproximações, tais como as aproximações de gerar erros, como as conversões entre bases, erro de arredondamento e truncamento. Então nós temos que, por exemplo, o erro absoluto
ele é a diferença entre o valor exato de um número e a sua forma aproximada. Ou seja, n, que é o valor exato do número, e o valor aproximado dado por n linha. Então, o nosso valor real esperado é igual ao n', ou seja, o seu valor aproximado, mais o nosso erro absoluto do número. Tendo então que o erro absoluto do número ele vai ser igual ao n menos n'. Então, observa-se que se n sendo maior que n', a gente tem que o erro absoluto do número vai ser maior que zero. Pelo contrário, se n for menor que n', nós teremos que o erro absoluto do número é menor do que zero. Por exemplo, temos então o seguinte cenário. Temos que π está no intervalo entre 3,14 e 3,15. Ao analisar isso, nós temos o seguinte: o nosso erro absoluto de π em seu módulo, ele vai ser igual ao valor de π real menos o valor aproximado de π, que é o π'. O seu módulo vai ser menor do que 3,15 menos o 3,14 em seu módulo, ou seja, 0,01. Com isso, nós temos a avaliação do erro relativo. O erro relativo nós podemos apresentar como o módulo do erro relativo do número, que é igual ao módulo do erro absoluto do número sobre o módulo do valor aproximado, ou seja, n', sendo igual ao módulo de n menos n', ou seja, o valor real menos o valor aproximado sobre o nosso valor aproximado sobre o módulo. É claro que o erro absoluto só poderá ser determinado se n for exatamente conhecido. Como isso é raro, em cálculos numéricos costuma-se trabalhar com uma limitação máxima para o erro, ao invés dele próprio. Então, nós temos que o nosso erro, o nosso módulo de erro, ele vai ser menor do que o epsilon, onde epsilon é o limite. Por exemplo, temos então que alfa vale 3,876,373. Esse valor para alfa, dizemos que a sua parte inteira é o alfa'. O erro absoluto deste será, imagine aqui o nosso delta alfa é igual ao nosso alfa menos o nosso alfa'. Isso vai ser igual a 0,373. Porque pegando a parte inteira desse número e subtraindo a sua parte fracionária, ao retirá-la, o valor aproximado menos o valor que nós temos original de alfa, nós conseguimos chegar em 0,373.
ser o mesmo com beta, por exemplo, sendo igual a 1000 a 1.373, nós temos então que delta de beta como o módulo de beta no valor real menos o beta no valor aproximado, seu módulo vai ser igual a 0.373. Obviamente, o efeito da aproximação de beta é muito maior em alfa do que o mesmo utilizado em alfa. Mas o erro absoluto é o mesmo nos dois casos, como percebe-se. O erro relativo, entretanto, não é este. Pode-se traduzir perfeitamente o fato de outra maneira, como por exemplo,